Fala galera, professor Rafael trazendo para vocês mais um vídeo com nossas aulas de inglês e hoje falaremos sobre um assunto muito importante, um tempo verbal bem completo e complexo, que é o Present Perfect. O que é o Present Perfect? Bom, o Present Perfect faz parte do grupo do Perfect Tense. Ele é um grupo de tempo em que as ações começam com um vínculo entre o passado e o presente, ou seja, você tem um período que começa uma ação aparentemente no passado, só que ela se desenvolve no presente. Seria uma forma de tempo contínuo, só que diferente dos tempos contínuos, não é no mesmo tempo. Ele começa em um período e passa para o outro período. Como nós temos aí o exemplo, we have drunk water. Nós temos bebido água, ou seja, essa ação começou no passado, só que ela continua, ela prossegue para o presente, é uma ação permanente até. A estrutura ela está baseada da seguinte forma: nós vamos utilizar o sujeito, aí vamos ter o verbo auxiliar have, não é mais o verbo to be, tá pessoal? Agora é o verbo have. O verbo principal da sua frase estará sendo conjugado no past participle e aí com o nosso complemento, caso necessário. Como nós temos o exemplo aí: The girls have danced in the park. As garotas têm dançado no parque. He has studied to the test. Ele tem estudado para o teste. O past participle, como a gente pode ver, basicamente ele faz toda a transformação ou toda a conjugação do verbo principal. Se nós temos aí basicamente os casos como nós temos no simple past, que é o verbo regular e o verbo irregular, ok? E aí, as regras que nós utilizamos nesse caso para o past participle são as mesmas regras que a gente utilizaria para o simple past. Se você tem o verbo regular, você vai continuar utilizando aquela boa e velha regrinha do ed no final. E, muito importante, pessoal, todas as regras envolvendo ed, seja verbos terminados com e, verbos no final consoante y, ou a regrinha do CVC, né, consoante, vogal e consoante, continuam valendo quando você faz o past participle. Então, se é um verbo regular, você já tem uma preocupação a menos. Sempre lembrando de preservar as regrinhas e também fazer a conjugação da forma correta, tá, na parte dos verbos regulares. Já os verbos irregulares, você deve se lembrar que quando você fazia a conjugação do passado, você utilizava a coluna do simple past. Agora você vai estar utilizando a coluna do past participle. Nas formas negativas, a única diferença que nós temos aí é que você vai incluir o not depois do verbo auxiliar have. Então, você sempre vai lembrar disso, utilizar o verbo have e o not. Lembrando também que existem as formas contraídas, o haven't e o has not, que são para as formas, né, do have not e do has not, quando utilizamos o negativo no present perfect. Ok? Lembrando sempre que essas regras de verbos auxiliares a gente sempre pode estar consultando para verificar se no caso o verbo have vai ser utilizado como verbo auxiliar dentro da nossa situação. Nesse caso sim, porque nós temos o have e temos o verbo da frase no particípio, então isso é um present perfect. Já a forma interrogativa é uma forma que você vai simplesmente deslocar o verbo have da posição da sua frase para o início dela. Ou seja, como a gente fazia nos tempos contínuos com o verbo to be, faremos a mesma coisa com o present perfect. A pergunta vai pegar o seu verbo auxiliar e vai jogá-lo no início da frase. Nunca esquecendo, pessoal, do ponto de interrogação. Afinal de contas, isto é uma pergunta. Então, obrigatoriamente, você tem que colocar o seu ponto de interrogação. E quanto ao uso do Present Perfect, em que situações nós utilizamos? Os casos mais comuns de uso do Present Perfect são quando uma ação que acontece no passado e permanece no presente, foi o que a gente viu no começo do nosso slide, ou com uma ação não finalizada. Então, por exemplo, she has watched movies in the week. Ela tem assistido filmes
esta semana. Ou seja, ela continua assistindo, uma ação que acabou. Ok? Então a gente sempre tem que ter bastante atenção nesse uso e nessas preocupações de tempo. O Present Perfect também pode ser utilizado quando você está falando de uma ação repetida em relação ao presente e ao passado. Por exemplo, I have drink water many times. Eu tenho bebido água muitas vezes. Ou seja, é uma ação que você começou no passado, só que você repete essa ação constantemente. Afinal de contas, a gente não bebe água uma vez só, né? E também utilizamos o Present Perfect quando o período de tempo não é importante. He has read War and Peace. Ele tem lido Guerra e Paz. Não falou quando. Ok? Então, muita atenção nisso. Então, pessoal, façam as suas anotações da matéria. Caso você tenha dúvida, mande uma pergunta para mim, mande sua dúvida. Vamos conversar a respeito, certo? Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Espero que a gente possa se ver em um próximo. Bye bye. See you soon.